Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu vou estar passando para vocês três chaves da inteligência emocional. E a terceira chave eu considero a mais importante. Então eu vou estar passando aqui para vocês a primeira chave. A primeira chave são três chaves. Tem mais chaves da inteligência emocional. Mas para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou estar passando aqui para vocês três chaves. A primeira chave é a autoconsciência, ou vocês podem também colocar como autoconhecimento, ou autoanálise. Porque esse processo é saber reconhecer as emoções. Muitas emoções a gente acaba sendo no automático. Ou seja, é quando algo acontece que dispara um gatilho e você de repente fica com raiva, de repente fica com sobe aquele ódio em você, o orgulho, a inveja, tudo isso são emoções que muitas das vezes está no nosso inconsciente, ou seja, no subconsciente, e que a gente não percebe. Por quê? Porque está no automático, né? Então, para a gente começar a ter uma inteligência emocional, a gente precisa reconhecer essas emoções, certo? A gente precisa reconhecer. E como é que eu reconheço essas emoções, Jacó? Simples. Na verdade, eu falo simples, mas não é tão simples assim, porque é trabalhoso essa primeira chave, essa primeira etapa. Porque você toda hora vai tá atento quando disparar o gatilho e algo que aconteceu, ou seja, você trabalha com vendas e um cliente não quis fechar com você naquele momento. Isso desperou em você um gatilho, talvez a ansiedade, por querer que o cliente feche logo com você e você ganhe a sua, é, a sua comissão. Então, você tem que observar, foi ansiedade? Então você fala, opa, isso me trouxe, disparou aqui uma ansiedade. Eu fiquei ansioso. Então eu aconselho todos criar um diário. Então nesse dia você anota, ó, tal situação disparou tal gatilho, disparou a ansiedade em tal momento. E isso você vai reconhecendo as suas emoções, certo? Tudo certo por aqui? Então, primeira chave é autoconsciência ou autoanálise, tá? Você vai fazer isso, uma autoanálise, para que você reconheça suas emoções, tá? Para que você possa estar reconhecendo, anotando e para que você possa estar trabalhando em cima dessas emoções. Que gera algo negativo, sabe? Que gera algo que você, poxa, falar, caramba, eu não percebia isso e hoje eu estou percebendo que essa emoção, sabe? Porque eu estou fazendo autoanálise, estou toda hora fazendo autoconhecimento do meu eu. E isso você vai se descobrindo, vai sabendo que você é. Certo? Tudo bem? Então, vou passar para vocês a segunda chave. Tá? A segunda chave é o autocontrole. O que seria o autocontrole? Saber conduzir as suas emoções. Sabe aquela história que você já faz bastante? Até eu mesmo já falei que não, eu vou saber controlar as minhas emoções. Eu vou controlar as minhas emoções, certo? Mas eu vou deixar uma imagem aqui que você vai saber o que eu estou querendo dizer, sabe? Essa imagem diz assim: você vê uma mulher ali, uma pessoa querendo como um ônibus fosse as suas emoções, né? E tá ali, né? A ilusão do controle emocional. Então ela tá ali, eu consigo segurar as minhas emoções. Aí você acha que um ônibus, você acha que uma pessoa consegue segurar um ônibus? São as suas emoções? Lógico que não. Então a inteligência emocional trabalha um pouco diferente, certo? Então aqui no outra imagem ela tá dentro do ônibus, ela tá sendo a motorista e ali fala, eu consigo nada, vou conduzi-la da melhor forma para evitar os possíveis impactos negativos. Ou seja,
ela percebeu que, que não era controlar as emoções, não era sobre controlar, era sobre conduzi-las as emoções, para que ela pudesse conduzi-las, aquelas emoções negativas, de maneiras positivas. Aí, poxa, Jacob, como é que eu faço isso? Como é que eu conduzo uma emoção negativas e faço elas ser positivas? Lembra a primeira chave, que é o autoconhecimento, a autoanálise, que você reconhece suas emoções, você anota, você sabe quais situações ativa essas emoções, ativa esses gatilhos que acabam roubando um pouco a sua paz, né? Deixando você ansioso, estressado, raivoso, não sei. Né? Então, quando você sabe reconhecer suas emoções, então é hora de você conduzir essas emoções, saber conduzir essas emoções, saber é, sabe, igual essa mulher, entrar dentro, como se fosse das suas emoções e falar, opa, agora quem está no controle aqui sou eu. Eu estou no controle. Eu vou pegar o volante e vou conduzi-la vocês para onde eu quero que vocês vá. Sabe, eu vou. Isso gera ansiedade em mim, eu vou pegar essa ansiedade e vou usar para algo bom, sabe? É fazer isso. Pegar essa raiva, eu vou pegar essa raiva e vou usar para algo positivo. Eu não vou deixar com que essa raiva entre dentro do meu coração, entre dentro e acabe, tira a minha paz, sabe? Então, é você saber conduzi-las da melhor forma possível. Você não vai se livrar dessas emoções. Existem 5 emoções que são é, que a gente que elas são imutáveis, ou seja, que você não pode nunca jamais se livrar dessas emoções, que é a alegria, a raiva, o medo, o nojo e a tristeza. Essas 5 são imutáveis, as 5 você não consegue mudar, você não consegue tirar de você, porque essas vêm que você já nasce com elas. Então elas não tem como você tirar. Mas as outras tem como você é, conduzi-las de maneiras que tragam para você um benefício positivo. Então essa foi a segunda chave. Falei a primeira, autoconsciência ou autoanálise. Segunda chave, que foi autocontrole, é, que é conduzi-la, saber conduzir as suas emoções e com isso você vai ter autocontrole, você vai saber se controlar mais, você vai saber ter mais controle consigo mesmo, sabe? Você vai, porque você já reconhece as suas emoções, você já sabe quais são as suas emoções que mais tira a sua paz, você vai saber conduzir da melhor forma possível. Então isso vai te trazer paz, você vai saber lidar com você mesmo. E agora, vou passar para vocês a terceira chave. A terceira chave, como eu falei para vocês, é a de mais importância. Eu considero é a mais importante. Então, a terceira chave nada mais é que a. Deixa eu pegar aqui. A terceira chave é a empatia. A empatia, eu até deixei uma imagem, uma, eu até deixei uma imagem aqui no canto, que tem duas pessoas. Né? Um está do lado do outro, está na sua frente, e o outro aponta no chão e fala que é 6, o outro fala que é 9. Os dois estão certos, certo? E aqui embaixo fala, não é porque você está certo que o outro está errado. Você simplesmente não viu a vida pelo ângulo dele. E é mais ou menos isso a empatia. A empatia, a empatia é saber se colocar no lugar do outro. Quando você começa a se colocar no lugar do outro, você começa a ver com a perspectiva do outro. Então, quando você começa a ver com a perspectiva do outro, você começa a entender o lado do outro.
E isso acaba diminuindo, acabando um pouco dos conflitos, das guerras, das divisões, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende qual é a linha de raciocínio do outro. E a empatia, na inteligência emocional, é a de mais, é a de mais importância, na minha visão, é a que mais tem importância. Porque se você não tem empatia, como é que você vai ter inteligência emocional, certo? A empatia, ela, ela, ela é para você ser uma pessoa melhor a cada dia. A empatia, ela, ser uma pessoa empática, é ser uma pessoa madura. Ser uma pessoa empática é ser uma pessoa com sabedoria, porque você começa a entender o que o outro está passando. Você entende o que o outro passa. Você não vai condenar, você não vai julgar, você não vai criticar. Por quê? Porque você é uma pessoa empática. Você entende, você se coloca no lugar daquela pessoa. Por isso que a empatia, ela é a chave mais poderosa da inteligência emocional, certo? Então, trabalhe muito, reconheça suas emoções, conduza essas emoções da melhor forma possível para que você tenha autocontrole e tenha a empatia, seja empático. Porque não adianta nada você saber reconhecer suas emoções, você ter autocontrole, conduzir as suas emoções e não ter empatia, certo? E para quem trabalha nas vendas, a empatia é a ferramenta mais poderosa que você pode usar nas vendas. E existe uma diferença de ser empático e simpático, certo? Ser empático e simpático. Por isso que a empatia é tão importante que eu vou me aprofundar um pouco mais e vou falar mais. Por isso que eu vou colocar aqui para vocês três dicas para você praticar a empatia. Três dicas para você praticar a empatia. A primeira dica é você ter uma escuta ativa. É você ter uma escuta ativa. Então, o que é ter uma escuta ativa? Você, já diz tudo, você vai falar menos e ouvir mais. Isso faz parte da empatia. Você precisa ouvir mais e falar menos, certo? A segunda dica é não condene, não critique, não julgue, apenas se coloque no lugar daquela pessoa e ouça o que ela tem a dizer e se coloque no lugar dela, sem julgar, sem criticar e sem condenar. A terceira dica é busque o entendimento. Busque entender o que aquela pessoa está passando, certo? Você não condenou, você não julgou e você está querendo entender o porquê que ela está passando por aquilo. Porque, para quem trabalha com vendas, o que que aquele cliente está querendo? O que que ele está buscando? Qual é a dor dele? Como é que eu posso resolver a dor desse meu cliente? Então, trabalhe, pegue essas três dicas e trabalhe. Faça uma reflexão para que você possa praticar a empatia. Ser uma pessoa empática é diferente de ser uma pessoa simpática. E eu vou estar explicando para você no próximo, que é a próxima imagem que eu deixei aqui para você, que é um empático diferente do simpático. O empático, como você pode ver, busca compreender as dores da outra pessoa, as dores para quem trabalha com venda com o cliente. Então, ele está sempre buscando buscar compreender as dores. Já o simpático ele carrega consigo sempre as mesmas soluções, ou seja, ele está sempre falando as mesmas coisas, igual um disco arranhado que está sempre repetindo as mesmas coisas. Então, diferença de
compreender as dores e o segundo, o empático sabe o momento certo de abordar uma pessoa, um cliente. Já o simpático insiste confiante em sem novos argumentos. E o empático, imagine-se, ele imagina no lugar do outro. Já o simpático coloca-se em uma posição de autoridade. Então, o simpático, ele acha que ele sempre tem que estar no comando, ele sempre tem que estar ali no controle, sabe? Então, uma pessoa empática é diferente. Ela se imagina no lugar do outro. Ela está sempre se colocando no lugar do outro. Então, ela não vai querer estar no controle. O empático ouve mais do que fala. O simpático fala mais do que ouve. E essa é importante. O empático faz perguntas abertas. Já o simpático faz perguntas fechadas. E o que seria perguntas abertas e perguntas fechadas? Porque fazer uma pergunta aberta, vou dar um exemplo. Você está um corretor de imóveis, certo? E você vai apresentar o imóvel para aquela pessoa e no final você pergunta para aquela pessoa: e aí, o que me fala, o que você achou desse imóvel? A- qual foi a parte que você mais gostou? Isso é uma pergunta aberta. Ele vai ter que responder mais complexa a resposta dele, ele vai ter que dar detalhes, enfim. Já a pergunta fechada, ele vai perguntar desse jeito: e aí, João, você gostou do imóvel? Pergunta fechada. O João vai responder sim ou vai responder não. E acabou o assunto. Isso é uma pergunta fechada. Então, ser empático vai muito além. Então, ser uma pessoa empática é ser uma pessoa madura e uma pessoa de bem com a sociedade, certo? E para finalizar aqui, essas três chaves que eu deixei para vocês, e a terceira foi a mais importante, vocês viram que realmente é a mais importante. A frase é do Daniel Goleman e ele diz assim: um pré-requisito para a empatia é simplesmente prestar atenção às emoções dos demais. O pré-requisito para a empatia é simplesmente prestar atenção às emoções dos demais. Então essa é o pré-requisito para você ser uma pessoa empática. E é conforme você vai ser uma pessoa empática praticando, certo? Tudo é na prática. E começa onde? Dentro da sua casa, né, com seus familiares, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, no trabalho, enfim. Coloque em prática, certo? E você vai ver que isso vai fazer muita diferença na sua vida, assim como fez na minha e continua fazendo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero também toda segunda-feira estar trazendo aqui, é, falando um pouco mais sobre a inteligência emocional, sobre, como eu falei para vocês, é complexo, então não dá para falar tudo num vídeo só. Falar um pouco mais sobre a inteligência emocional, a importância da inteligência emocional em nossas vidas, para que a gente possa conseguir ter paz de espírito e ter uma transformação de dentro para fora e isso transbordar na vida dos próximos. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, dá o seu like, compartilha, ativa o sininho para que você possa receber notificações, recebendo mais conteúdo como esse. Se você chegou até o final, parabéns! Sem palavras. Tenho certeza que você quer ter inteligência emocional e ter uma vida emocional, ser uma pessoa melhor. É isso. Um abraço e até mais.